Quero agradecer aos nossos irmãos de Caraçu, aqui pertinho de nós, você também de Paulista, de Abreu e Lima. Quero agradecermos a Deus, você aí que tem dado esta oportunidade, estamos conosco. Agradecemos a Deus, nosso irmão Reginaldo, nosso querido amado irmão, amigo. Deus abençoe também a todos os irmãos também. Quero agradecer ao nosso irmão também, Rosinaldo ali, também de Recife. Deus abençoe. Quero agradecermos ao Senhor pastor Rosinaldo, né? Deus abençoe, conhecido como Léo Judá, a sua família, a todos os irmãos que nos têm dado seu carinho, seu momento para estar conosco neste momento de reflexão da palavra de Deus. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber. Mandamos saudação aos nossos irmãos de Vitória de Santo Antão. Deus abençoe os nossos irmãos, também o nosso irmão de Bonância, também os nossos irmãos ali de Caruaru. Deus abençoe você, a senhora que tem dado esta oportunidade, este privilégio de estar conosco, de estar compartilhando também, nos ajudando para que esta palavra possa alcançar vidas que precisam de um socorro da parte de Deus. Vamos orar pela obra do Senhor, orar pelo ministério da igreja, para Deus ajudar os dos obreiros, aqueles que estão passando por um momento difícil, aqueles que estão passando por momentos de dificuldade. A gente sabe que não é fácil. Quantos que estão ali na obra missionária, quantos que estão ali, muitas vezes no sertão, fazendo a obra do Senhor, passando por dificuldade, passando por situações difíceis. Mas vamos orar também aqueles que Deus tem chamada, quantos que muitas vezes estão colocando o pé, estão querendo impedir a chamada e fazendo tantas coisas que é desagradável a Deus, mas que o Senhor tenha de misericórdia. Deus que bota é o Deus que tira. Quanto mais te busco, mais de ti. Aos irmãos de Natal, também de Mossoró, quero agradecermos a Deus por esta oportunidade dos nossos irmãos aí de outros estados, de outros locais, de outros países. Somos agradecidos a Deus por onde esta audiência está chegando. Você da África, quero agradecer aos nossos missionários, a todos os irmãos que têm nos acompanhado, nos ajudado através da nossa rede social, aqui no Facebook, no YouTube, também lá no Instagram. Quero agradecermos a Deus por onde esta audiência está chegando, esta palavra de Deus para o vosso coração. Então há esperança, glorifica Ele, Deus está no controle de tudo. Y siento tu paz irresistible. Aos irmãos lá dos Estados Unidos, também da Inglaterra, quero agradecermos a Deus, nossos irmãos, nossas irmãs, que faz parte aqui do nosso Facebook. Muitos moram em outros estados, moram em outros países. Quero agradecermos ao Senhor por esta audiência, este momento especial que a palavra de Deus está chegando. Você aí, Deus abençoe você também do Paquistão, você da Turquia, aonde esta palavra está chegando. A gente sabe que alguns países enfrentam dificuldade, enfrentam perseguições. Através do evangelismo, através da palavra de Deus, aos cristãos são passando muita dificuldade. E a gente sabe que o Brasil não estará ausente disso. Chegará momentos que a gente vai passar por esse momento também de perseguição contra a igreja do Senhor, como já estamos vendo esta situação que está acontecendo. Quero agradecer também a presença do nosso querido amado irmão, não sei se ele é pastor, mas eu quero agradecer ao nosso irmão José Alessandro,
Deus abençoe por esta oportunidade que nos concede, de seu carinho, seu momento especial. Estamos aqui conosco, glorificando a Deus, dizendo que há esperança. Jesus está voltando. A gente temos que anunciar a palavra de Deus, temos que dizer aos crentes: é hora de despertar, a hora de acordar, crente. Vamos buscarmos a face do Senhor. Daqui a pouco a gente vai estarmos trazendo um momento tão especial, que é o momento da reflexão, momento da palavra de Deus, que tem nos ajudado, dado a esperança da gente ver que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Quero mandar também a saudação aos nossos irmãos do interior, do sertão de Pernambuco. Deus abençoe você dos engenhos, que o Senhor continue abençoando nossa irmã Ana Paula ali de Taquara. Deus abençoe a todos os irmãos aí, não importa o ministério, se é de Abreu Lima, se é de outro ministério, mas eu quero agradecermos ao Senhor, porque o Senhor é Deus grande, o Senhor é Deus maravilhosíssimo. O que importa é a gente exaltarmos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque a honra e a glória é para Deus, não é para o homem, não é para mim, não é para Deus. Deus é que merece, que nos tem concedido esta oportunidade. Estamos aqui para dizer que Ele é maravilhosíssimo. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, queremos aproveitarmos esta oportunidade para estarmos refletindo e meditando a palavra de Deus aos nossos corações. Queremos convidar os senhores para abrir de vossas Bíblias no livro de Lucas, de capítulo 18 e versículo 35 para nossas reflexão nesta oportunidade. Lucas capítulo 18, de versículo 35, que nos diz assim: aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, e estava assentado junto do caminho medicando, e ouviu passar a multidão e perguntou: quem era aquele? E disseram que era Jesus de Nazaré. Então, clamando, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que ia passando responderam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou que trouxesse, e disse a ele, perguntando, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus disse-me: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todos os povos, vendo que isto dava louvores a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, amados irmãos, queremos externar nossa gratidão a Deus por este momento que o Senhor tem
concedido a mim, a você, as senhoras e os senhores. O momento mais oportuno que o cristão tem é o momento de a gente poder ouvir, escutar a palavra de Deus. É um momento onde nós desbruçamos, um momento onde nós temos oportunidade ainda de pegar nossa Bíblia e desfolhearmos e lermos e meditar. Também para aqueles que não têm leitura, são pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, mas foi forçado muitas vezes a trabalhar devido à responsabilidade que tiveram e nunca tiveram a oportunidade de estudar, de aprender a palavra ou estudar em uma escola. Mas são bem-aventurados os que ouvem, os que escutam a palavra do Senhor. É onde conforta nossa alma, é onde nós guardamos a palavra do Senhor, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como diz também no Salmos 1, bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a profecia deste livro. É algo maravilhoso, quantas pessoas que lê, quantas pessoas que têm a oportunidade de pegar a sua Bíblia e desfolhear ela, ler ela e se alimentar, mas muitas vezes rejeita a palavra do Senhor. Muitas vezes não há tempo, não há momento de desbruçarmos, escutarmos o que a palavra de Deus, o que Deus tem para nos falar nas nossas vidas. Às vezes a tribulação, as tempestades sopra de um lado, sopra do outro, e muitas vezes Deus tem dado a oportunidade de a gente pegarmos a Bíblia Sagrada, mas muitas pessoas correm à casa de um profeta, correm à casa de alguém que tem dom, ou que Deus tem dado a oportunidade de profetizar para a sua igreja e para aqueles que Deus quer falar. O dom não é nosso, mas o dom é de Deus. Aonde Deus tem dado para a igreja é um instrumento para ser usado conforme a orientação de Deus. Nós não temos nada, tudo que temos, como se diz, a palavra de Deus é ferramenta emprestada. A gente não temos nada para que a gente possamos dizer: isso é meu, isso eu comprei, isso foi eu que fiz. Não. Mas o que a gente tem, o dom de cantar, o dom de pregar, o dom de a gente expressar da grandeza de Deus. A gente não tem com que se orgulhar, bater em nosso peito e dizer: eu sou, eu posso, eu faço. Não, a gente não temos nada, mas quem faz é Deus. Deus é quem usa do maior ao menor. Deus faz como Ele quer, quando estamos diante da vontade dEle e do querer de Deus. É por isso que cada momento, quando nós lemos a palavra do Senhor, a gente vê algo importante, Deus falando com nossas vidas, falando com a nossa alma. Quantas vezes a gente temos a oportunidade, quantas vezes a gente passa por momentos difíceis das nossas vidas, tantas coisas que, palavras ao contrário, palavras que nos ferem, palavras que nos têm entristecido a nossa vida. Mas quando a gente pega a palavra de Deus, principalmente um texto como esse, que vai nos trazer para a nossa vida algo importante, ensinamentos importantes para a nossa vida, aonde este jovem, este homem que era desprezado pela sociedade devido a condições da lei judaica, que não se dava a oportunidade de poder estar no seu convívio familiar, porque nós vemos a dificuldade dos judeus, a dificuldade que Israel enfrentava devido a pessoas com qualquer deficiência. São pessoas que não pediram para ser deficiente, nem tampouco doente. São pessoas que nasceram com essa dificuldade, com essa comoção, com essas situações. A gente sabe que isto é difícil quando alguém muitas vezes projeta o seu casamento ali, muitas vezes se prepara seu enxoval, prepara a sua vida, prepara ali para aguardar o seu herdeiro.
E de repente nós observamos, vem logo a surpresa, no meio do nascimento, no meio da tempestade, dos vendaval que vem sobre muitas vezes um casal para se preparar, para ter o seu herdeiro. E nós vemos muitas vezes, naquele tempo não tinha o que a gente tem hoje, as tecnologias para ajudar, para orientar os pais se querem ou não querem. Mas naquela época as pessoas nasciam, poderia ser pessoas saudáveis ou pessoas que não tinham tanta oportunidade de ser apoiado pela família. E este jovem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, esse jovem foi premiado por Deus, foi selecionado pelo Senhor por esta oportunidade. Não é porque Deus é mau, mas Deus tudo tem um projeto, tem um plano. A gente que não entende, a gente que não sabemos aonde Deus quer trabalhar, aonde Deus quer fazer, aonde Deus quer agir. Muitas vezes a gente acha que Deus quer trabalhar de um jeito, fazer do nosso jeito, da nossa maneira, mas Deus faz como Ele quer e como Ele determina. E este jovem, ele nasceu com esta deficiência, essa deficiência que lhe trouxe uma situação tão difícil, uma situação que não era fácil para os pais ter que desprezar o seu próprio filho, o seu momento único que eles esperavam, o momento de poder abraçar, de poder verdadeiramente pegar o seu filho e transmitir a ele o carinho, o amor, poder ensinar, poder ver aquela criança correr de um lado e do outro. Mas tivemos a condições, teve que ser desprezado, teve que ser rejeitado por causa da lei. E a Bíblia diz que este jovem foi morar ali às portas da cidade de Jericó. E nós observamos ali que este jovem todos os dias foram crescidos neste costume de qualquer pessoa que passasse por ali, ele erguia a sua mão, a sua vasilha para pedir esmola para aquelas pessoas. Era um recurso que ele tinha para se alimentar, para ter o seu pão de cada dia. Muitas vezes ele tinha a oportunidade de receber uma moeda, mas tinha a oportunidade que ele passava necessidade. Mas Deus tem o seu plano, Deus tem o seu tempo determinado. Nem todo tempo a gente vive em situação difícil, nem todo tempo a gente sofre, a gente chora. A gente passa por momentos de escassez, momentos que as pessoas ferem nosso sentimento, momentos que muitas vezes somos rejeitados, abandonados, mancados. As pessoas muitas vezes falam mal da gente, criticam a gente pelo jeito de ser. Mas chega um momento que aquelas pessoas que nos davam avalho, aquelas pessoas que nos xingavam, aquelas pessoas que criticavam, chegará um momento que essas pessoas vão ver a gente diferente, vão ver você diferente, porque Deus, Ele tem projeto, Deus tem situações tão complexas que a gente não consegue entender, porque Deus tem permitido esta situação. Quantas pessoas que muitas vezes passam por momentos difíceis, são humilhados. As pessoas passam na cara, as pessoas xingam, as pessoas falam mal. Deus poderia colocar um ponto final, Deus poderia tomar uma providência, mas Deus, Ele permite esta situação para que muitas vezes nós viemos amadurecer, viemos ter uma experiência para não fazer com a mesma coisa. Quantas pessoas que passam por essa situação são muitas vezes pisados, humilhados, mas quando Deus começa a exaltar, quando Deus começa a trabalhar, muitas vezes querem fazer a mesma coisa de que passaram.
quer humilhar o seu irmão. Mas quando a gente passa por essa situação, não é para a gente fazer a mesma coisa, mas é para a gente fazer diferente. É para a gente orar, é para a gente apresentar, é para a gente consagrar a nossa vida, dizer: Jesus, ajuda o teu servo, ajuda a tua serva, porque eu passei por isso, eu enfrentei essa dificuldade, eu enfrentei esta situação. Mas este homem, ele perdeu a sua infância, ele perdeu o afeto de sua família, foi rejeitado pela sociedade complexa de um racismo, complexa de uma questão. E a gente sabe que ainda existe hoje, quando alguém é deficiente, quando alguém tem alguma deficiência, não importa qual seja mental, seja física ou visual, mas a gente sabe que muitas vezes são passadas por situações complexas, de uma sociedade que acha porque tem visão, porque pode andar, porque pode falar, porque tem um QI que muitas vezes possa pensar de uma forma diferente, e aquela pessoa que não tem tanta capacidade, mas muitas vezes estas situações Deus tem deixado para a gente aprender. Deus tem nos ensinado através dessas situações. É por isso que a gente vê lá em João capítulo 9, quando os próprios discípulos que estavam com Jesus estava ali com os discípulos, Jesus leva para aquele cenário, e de repente os próprios discípulos olham para aquele homem, e os discípulos questionam, porque tinha na sua mente, na sua mentalidade, tinha na sua questão, na sua razão, de querer entender por que aquelas pessoas com deficiência estavam daquele jeito. E quando olhava para Jesus, perguntava ao Senhor e disse: Jesus, por que ele está assim desse jeito? Quem pecou? Ele ou seus pais? Para que ele nascesse destas situações. Veja que mentalidade, veja que situações complexas. A gente sabe que Deus tem permitido estas situações para que a gente aprendamos, para que a gente entendamos. Poderia ser nós lá, poderíamos ser nós que poderíamos sermos deficientes, poderia termos um juízo descalculado. Deus poderia nos permitir que não enxergasse, que não falasse, para que não viemos verdadeiramente se exaltar, se achar que somos um tal. Deus tem deixado estas situações acontecer na vida de algumas pessoas que foram escolhidas, foram honrados por Deus, mas ainda que esteja nessa situação, mas foi honrado, Deus tem dado esta oportunidade a essas pessoas por passar por isso, porque está nos ensinando, está nos policiando a nossa vida como cristão, para nunca se achar que somos alguém, que podemos, que temos. Não, ainda que Deus tenha dado condições, ainda que Deus tenha dado muitas vezes posição eclesiástica, a gente não temos que se achar que somos, que podemos o que temos. Não, a gente somos pó, somos cinza. Poderia sermos nós naquele leito, poderia sermos nós naquela situação, mas Deus te deu saúde, Deus te deu visão, Deus te deu cérebro, Deus te dá a oportunidade para que a gente faça a sua vontade, para que entendemos que somos nada, somos pó, e quem é um grande é Ele. Deus chamou, Deus nos escolheu
para levarmos a sua palavra. Deus tem dado esta honra, e que possamos honrar a Deus, honrar a sua palavra, servirmos a Deus com tremor, e levar este item glorioso que Deus tem escolhido você, para levar a sua palavra, e dizer aos nossos irmãos que não desistimos, que não paramos, continuamos, ainda que muitas vezes as lágrimas correm ao nosso rosto de 4 em 4, ainda que as forças nos faltem, ainda que as dificuldades sejam imensas, falte pão, falte muitas vezes até saúde em nossas vidas, mas somos instrumento de Deus para dizer aos nossos irmãos: vamos continuar, porque Deus está no controle de tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Deus coloca o crente na prova, Deus coloca o crente muitas vezes em situações difíceis. Não é para parar, não é para desistir, nem para se desmutilar, não. Olhe para essas pessoas, vá a um hospital, visita aquelas pessoas que estão em fase terminal de câncer, vá aquelas pessoas que estão ali com HIV, esperando apenas um momento de sua vida desaparecer ali em fração de segundos. Mas Deus tem dado este privilégio aos senhores e às senhoras. E por que não honrar a Deus? E por que não nós começarmos a fazer a sua vontade sem reclamar, sem questionar, e sem tão pouco em troca de alguma coisa, de um favor de Deus? Se Deus fizer nas vossas vidas, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas honre a Deus, faça a vontade do Senhor. Ele tem contado com você, Ele tem investido na sua vida. Veja quantas investidas do inimigo para te derrubar, para te tirar da vontade dEle. Mas o Senhor tem dado força, o Senhor tem revestido, protegido, livrado para fazer a sua vontade. Mas o ser humano é complexo. O ser humano muitas vezes quer contender com seu oleiro. Se esse homem nascesse com saúde. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, como Deus é lindo, como Deus é tremendo para nos ensinar. Através dos erros e dos acertos, através das escolhas e da mal escolha, através da tribulação e da dificuldade, através dos momentos de alegria, de fartura, e no momento que não temos nada. É por isso que Paulo escreve ali na carta aos Filipenses, quando ele fala ali: aprendi a me contentar com quem eu tenho, sem passar fome, sem passar frio, sem passar necessidade, mas tudo eu posso naquele que nos fortalece. Que aprendemos com a palavra de Deus, que seguimos a palavra de Deus, que ela é a bússola, ela é a orientação. Quantos irmãos que não lê mais a Bíblia Sagrada, que não observa, que não escuta, que não para observar o que está escrito. Muitas vezes querem ensinar, querem doutrinar, querem muitas vezes corrigir alguém, mas nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos ser orientados primeiro. Então este homem, ele tem nos ensinado, em meio às situações, o desprezo familiar, em meio a saber o momento que ele tinha pai, que ele tinha mãe. Pense comigo, os seus pais tiveram a oportunidade de lhe abraçar, lhe cheirar, cuidar,
levar a um hospital, está com você. Mas veja que situação deste jovem. Teve que ser desprezado, teve que ser rejeitado. E viver na rua. Qual era a expectativa de alguém que vive na rua? A gente vai ao centro do Recife e vê quantas pessoas pedindo esmola, quantos idosos que moram por ali, pelas calçadas, pelas praças. Vem chuva, vem sol, vem o inverno, vem o calor. O que é que eles podem reclamar? O que é que eles podem dizer? Se muitas vezes tem comida ou não tem comida. E muitas vezes a gente, como cristão, a gente não sabe agradecer a Deus. A gente não sabe louvar a Deus. A gente não sabe honrar o Senhor com nossas vidas, com todo o nosso ser, com tudo que Deus tem feito nas vossas vidas. Não importa onde você mora, se sua casa é uma casa confortável. Não importa se sua casa é apenas feita de tauba. Não importa se a sua casa é feita de barro. Mas agradeça a Deus. Levanta a tua cabeça. Deus é Deus, maravilhoso, grandiosíssimo. Mas este homem estava na rua, esperando a ação consciência de alguém ofertar uma moeda, para que ele fosse uma barraca e comprasse um pão para fazer sua refeição. Às vezes a gente tem tudo. Hoje é galinha, quero não. Hoje é carne, quero não. É ovo, não. Mas agradeça. Mas este jovem estava na rua, dependia das pessoas ofertar, das pessoas ter de compaixão e dar uma moeda para ele. Mas um dia Jesus chegou na cidade de Jericó, marcou encontro. Deus marca encontro. Aleluia. Deus marca encontro. Quando muitas vezes as coisas parecem que está tudo ao contrário, parece que nunca vai sair daquela situação, é só aquilo todos os dias, é só aquilo. Mas Jesus marca o encontro. E a Bíblia vai dizer que este homem que estava ali na cidade de Jericó, às portas, e ele começa a ouvir. Eu não sei se foi a multidão que estava clamando. Eu não sei se foi os pés daquela multidão. Mas a Bíblia vai dizer que este homem começa a ouvir, a escutar. Vem uma grande multidão. E ele não podia ver, mas tem alguém deficiente de pé, que não podia andar, mas via e escutava. E ele pergunta: quem é este que está passando aqui?
E alguém abre a boca e diz: olha, é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Então ele clama, ele começa agora a estufar seu peito, encher seu pulmão de ar. Ele não quis saber se ia ser rejeitado, se ia ser apredejado, se ia ser morto ali. Porque pessoas como ele não tinham oportunidade de chegar perto de pessoas que tinham sua vida sã. Qual era o significado, qual era a razão de pessoas nobres, pessoas deficientes? Mas ele encontrou força, encontrou oportunidade para clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas olharam para ele, se incomodaram. Os próprios discípulos se incomodaram. Alguém cego chamar Jesus? Cala a boca, cego. Jesus não vai te ouvir. Quantas vezes a gente chega muitas vezes a um círculo de oração, a gente clama, a gente suplica, mas sempre tem alguém que nos observa, que olha para onde vai, para onde vem, e depois questiona e diz: o que está fazendo no ciclo de oração? Cadê o teu Deus? E às vezes é cristão, olha para a gente e diz: cadê o teu Deus? Se ele não tem certeza do seu Deus que serve, e por que pergunta a estes que estão passando por dificuldade? Se ele perdeu a esperança, se ela perdeu a esperança. Mas quando é prova mesmo. Quando é dificuldade mesmo. Isso faz parte da vida cristã. Sempre vai ter alguém para nos querer abater a nossa fé, querer nos entristecer de clamar a Deus. Mas não se preocupe com isso. Mas o que é importante é perseverar, é continuarmos clamando. E veja a importância que este homem, ele não parou, mas ele continuou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém mandou ele calar, desistir, mas ele não desistiu. Mas ele continuou a clamar. E isso chamou a atenção de Jesus. O que chama a atenção de Jesus não é uma roupa nova, não é a elegância, não é apenas a locução de se expressar, a forma de cantar, não. É a perseverança, é a insistência de a gente não desistir, de a gente não parar. Ainda que muitas vezes quando um carro muitas vezes vai para um lugar e de repente cai pedra na frente para parar os carros de andar.
Quantas vezes a gente anda e contra obstáculos, tantas coisas para a gente parar, para não continuarmos adorando a Deus, ou com muita força, ou com pouca força, ou sem graças, ou com graça, ou com prazer, ou sem prazer, mas não devemos parar. Mas continue adorando ao Senhor, continue servindo a Deus com fidelidade. Você vai encontrar muitos obstáculos, você vai encontrar muita situação para querer você parar. Mas lembre, o que chama a atenção de Jesus é a gente continuar. Aleluia. É a gente continuarmos. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. Coisa linda. Jesus parou ali naquele momento, naquela situação, naquela perseverança daquele homem cego, sem nenhuma expectativa. Poderia ser apredejado, poderia ser rejeitado, Jesus poderia dar uma bronca nele. Ele estava correndo risco, mas ele não se importou. Então não se importe o que pode acontecer, o que vai vir, o que vai acontecer, mas continue, meus irmãos, minhas irmãs, perseverando, buscando a Deus enquanto você tem esta oportunidade. Ainda que você não veja nada, ainda que não esteja acontecendo nada, mas Jesus está no controle de toda a situação de vossas vidas. Mas persevere, lute, continue em frente. Um dia Jesus vai parar e vai mudar a tua história. Um dia Jesus vai mudar a tua tristeza por alegria. E a Bíblia diz que este homem que estava clamando, Jesus parou. E quando Jesus parou, mandou que trouxesse aqueles homens. E quando trouxeram aquele homem para Jesus, chegando perto de Jesus, que honra nós temos de estar perto. E para estar perto de Jesus é buscando a Ele. Quem quer estar perto de Jesus tem que buscar, tem que viver uma vida dedicada a Ele. Mas quantas pessoas que têm a sua vida distante de Jesus? Mas quando a gente se aproxima perto de Jesus, que coisa maravilhosa, que honra, que coisa gratificante. Jesus, a gente está perto de Jesus, a gente é pecador, falho, erramos, pecamos, e a gente ir lá perto de Jesus. Aleluia. Que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que quando Jesus olha para aquele homem e pergunta: o que queres que eu te faça? Aleluia. Jesus dizer isto a um cego, a uma pessoa rejeitada, abandonada pela sua própria família. Jesus dizia a ele: o que queres que eu te faça? E a Bíblia diz que aquele homem
fala a única palavra: Senhor, que eu veja. Aleluia. Esse homem não pediu uma casa, esse homem não pediu uma esmola, porque já era de praxe. Todos que passavam aquela cidade de Jericó, eles estendiam as mãos e pediam uma esmola, uma moeda para se alimentar. Mas este homem pediu algo que só Jesus poderia fazer por ele. Quantas pessoas pedem alguém errado? Vai pedir alguém que tem autoridade, vai pedir alguém que tem poder aqui na terra, mas muitas vezes são decepcionados, são envergonhados. Mas quando a gente pede a Jesus, a gente não é envergonhado, a gente não é decepcionado. A gente vê quantas pessoas passou naquela cidade. Poderia alguém, ele pedir especificamente algo de suas necessidades, como uma roupa nova, que alguém fizesse alguma coisa por ele, falasse por ele. Eu não sei quanto tempo este jovem estava naquelas situações, mas o tempo oportuno ele aproveitou. Foi aquele tempo que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero apenas ver. Não quero outra coisa, só quero ver. Que lição maravilhosa! Que lição que Deus tem nos dado, que este jovem tem dado a nós. Esperou o tempo, esperou o momento, esperou a oportunidade, e chegou o encontro de Deus. Chegou a mudança de Deus. E Jesus olha para ele e diz: vê, a tua fé te salvou. Oh, aleluia. E a Bíblia nos mostra que este jovem, a sua visão foi restaurada. Ele não precisou de uma clínica particular, alguém pagar para ele, fazer uma cirurgia para ele enxergar. Mas ele foi ao doutor chamado Jesus de Nazaré. Mas quantas pessoas procuram uma clínica particular, procuram o meio da medicina? Não é pecado, mas quantos cristãos que não pedem mais a unção ao presbítero, ao pastor da igreja, não confia mais na oração, não confia mais na unção, procura logo socorrer em hospital, porque tem poder, tem dinheiro. Mas quando a gente procura a Jesus primeiro e confiamos no Senhor, Deus faz milagre. Mas quantos cristãos que muitas vezes não pedem mais a unção, porque não tem mais confiança, não tem mais esperança, acredita agora mais nas suas clínicas particulares, acredita mais no médico fulano de tal, acredita mais naquele que vai fazer milagre, que muitas vezes é um hospital que tem os melhores médicos. Mas cadê o poder da oração? Cadê o poder da oração? Onde Jesus cura, onde Jesus salva, onde Jesus batiza. Esse homem esperou a oportunidade a Jesus. Ele esperou a oportunidade de
Jesus. Mas que Deus abençoe. Que Deus continue nos ajudando a aprender mais e mais com a palavra de Deus. Aprender cada momento. Leia a Bíblia. Coma a palavra. Se alimente da palavra. Suspire da palavra. Tenha sede da palavra. Porque ela vai lhe ensinar, vai lhe ajudar na caminhada cristã. Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez. Te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo carinho que nos tem concedido de estarmos fazendo a tua vontade. Eu não tenho capacidade, Pai. Eu não sei de nada, eu não tenho nada. Mas estamos aqui, Senhor, a serviço seu, a fazer a tua vontade, a pregoar, a falar da tua grandeza. Ajuda, Senhor, os teus servos que precisam de um milagre. O teu servo que pediu oração pela sua família. Meu Deus, o teu servo que precisa de um socorro da tua parte, Pai. Ajuda a todos e a todas as tuas servas que precisam de um milagre. Os que estão nos hospitais, aqueles que não são cristãos. Salva a vida, liberta a vida, transforma, Senhor. Trabalha, Senhor, nestas vidas que precisam da tua bondade, das tuas misericórdias de Deus. Enche, Senhor, os teus servos da tua graça, da tua unção, da esperança. Quantos que perderam a esperança, quantos que perderam o prazer, a alegria de estar a servir a ti, Senhor, a ter confiança na tua palavra, Senhor. Ajuda a tua igreja, os que estiveram conosco aqui neste momento de reflexão, os que vão compartilhar, os que vão, Senhor, neste momento, Senhor, escutar a tua palavra. Ajuda estas vidas, renova, dê força, dê graça, dê ânimo, dê alegria por tua compaixão de Deus. Tu és a nossa força, tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, de quem depositamos nossas confianças, de quem cremos que tu és o Deus que tem mudado o quadro, que muda situações. Visita os hospitais, visita as UTI, a CTI. Visita, Senhor, os teus servos, as tuas servas que estão em casa, doentes, os que estão fracos, que estão passando por um momento difícil da sua vida, perdendo a esperança, a alegria. Senhor, teu servo, que aconteceu aquela situação que a gente não podemos falar aqui, Senhor, mas tu és o Deus para ajudar a sua família, seus filhos, para socorrer, Pai. Ajuda, Senhor, a cada um que estão passando por tribulação, cada mãe, cada pai, cada um que estão passando por situações que só o Senhor sabe o caminho, o estreito, a dificuldade, as noites, os desertos. Ah, Jesus, nos ajude também. Resolve o que nós não podemos resolver, faz justiça à nossa causa. Esperamos de ti, Senhor, resposta. Esperamos de ti que o Senhor faça o que nós não podemos fazer. Só temos a ti para falar por nós, para resolver por nós. Jesus, tem misericórdia. Abençoe teus filhos, abençoe tuas filhas, abençoe os que estão passando por dificuldade, por um momento difícil. Ajude, Senhor, os que estão viajando. Ajuda aqueles que estão trabalhando, os vigilantes, policiais, todos. Dá livramento no tempo que estão vivenciando hoje, tempo mau, tempo que o ser humano está descontrolado, Senhor, pelas suas ações, a qual o inimigo da nossa alma tem levado o ser humano para vivenciar a sua vida caótica, Senhor. Tenha de misericórdia, livra essas vidas, liberta essas vidas, Senhor. Contempla a tua igreja, aos obreiros, todos que fazem a tua obra com amor, com dedicação, com a tua vontade, Senhor. Veja aqueles que fazem por promoção, aqueles que querem ser, aqueles que querem aparecer. Meu Deus,
Entra nesta mente para esclarecer que nós não somos nada, somos pó, somos cinza, Senhor. A nossa vida, para chegarmos ao céu, não dependemos de posição, não dependemos de sermos ou não sermos, Senhor, mas o que precisamos é ser fiel, servir a Ti com fidelidade, com amor, com dedicação, com tremor diante da Tua palavra. Ajuda, Senhor, a todos que fazem o Teu querer, os missionários, todos que fazem a Tua obra, as dirigentes de oração, Senhor, ajuda, Senhor, cada um. E nós queremos agradecer pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, Pai, em Teu nome. Amém, amém. Glória a Deus. Meus queridos, amados irmãos, queremos aqui agradecer ao nosso irmão que nos tem dado sua oportunidade, nosso irmão Adinael Nascimento, nosso amado irmão, também sua esposa, toda a sua família, também o nosso irmão César Vicente. Deus abençoe pela sua oportunidade, seu carinho, está nos acompanhando, está conosco. Também a nossa irmã Jovita Gabriela, que não pôde estar conosco, pois os irmãos, sabem a distância, e também a ocupação que existe também na sua comunidade cristã ali na Argentina. Deus abençoe nosso irmão Miguel Lopes, todos os irmãos de perto, de longe, que nos tem dado de sua oportunidade de estar aqui conosco para adorar. Você que faz parte do grupos de outros locais, de outra região, quero agradecer a Deus também. Deus abençoe e uma boa noite. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos aqui para adorar o Senhor mais uma vez. Lembrando que amanhã tem ciclo de oração, estaremos ali no Monte Carmelo para adorar o Senhor, e convidamos os senhores para participar pela manhã ao círculo de oração. Deus abençoe a todos, irmãos. Amém.